E aí, pessoas, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro episódio desse RPG de Pokémon! Uhul! E antes de qualquer coisa, antes mesmo de explicar qualquer conceito, eu preciso apresentar os meus jogadores, porque nós temos até rostos um pouco incomuns. Então, dessa vez, nós vamos da esquerda pra direita. Nós temos um ser misterioso já conhecido por vocês, como Yuri Sasaki. Olá, olá. Skyler, como Kaiser Andrew. Olha, olha. E... bom, se apresente. Anjo R. Anjo Não, R. não é aquele que estão pensando. Eu acho que ninguém tá pensando nisso. Interpretado por... Victor. Exatamente. Eu posso aparecer às vezes como Satan de Sunga aí. Ou só como Só Sunga. como Sunga. Eu acho que como Sunga pega melhor, mano. Tem criança que Mas- assiste a gente. Enfim. E antes de qualquer coisa, antes da gente começar, algumas explicações bastante necessárias. Primeiro, a explicação que a gente faz em todos os nossos RPGs. Esse é um RPG de Pokémon, uma coisa que é amada, adorada, às vezes até um pouco demais por muitas pessoas que estão assistindo a gente e por, certamente por você que tá assistindo a gente. Ninguém procura Pokémon RPG, vê um vídeo de 2 horas e fala, é esse que eu vou assistir, se você não gostar muito de Pokémon. Mas, aqui a gente tá preocupado em contar uma boa história e em se divertir acima de tudo. Então, de vez em quando, talvez a gente tenha que quebrar algumas regras de Pokémon, talvez a gente tenha que fazer algumas coisas que não seriam tão fidedignas ou até que não caberiam no anime. Afinal de contas, um RPG é uma das formas de contar histórias mais imprevisíveis possíveis. Então, a gente não vai ser exatamente fiel ao material fonte, por mais que a gente vai tentar ser o mais fiel possível. E, além disso, nós também não usamos nenhum personagem de criação de outras pessoas. Então, Ash Ketchum, Enfermeira Joy e qualquer outro personagem que vocês consigam imaginar não vai fazer parte do nosso RPG. Além do fato que a nossa região só vai ter Pokémons que vocês conhecem, com exceção de um. Mas... ela é uma região inteiramente nova, então vai ter locais diferentes, locais que vocês não conhecem, e, é claro, regras únicas dessa região. E, além disso, vale dizer que a nossa abordagem perante Pokémon vai ser mais próxima do anime e menos próxima dos jogos que vocês conhecem. Então, a gente vai ir para um caminho mais... não tanto ver quem vai ter mais level no final pra dar mais dano, e mais, talvez, num pouco do poder da amizade, o seu Pikachu level 100 perca quando você for pra próxima região pra o primeiro Pokémon que vocês encontrarem, ou então um Bulbasauro pode ganhar de um Charizard se ele tiver esforçado bastante. Além disso, o sistema é inteiramente nosso, porém, ao contrário dos outros sistemas, ele não vai estar disponível desde o episódio 1. Na verdade, é exatamente o contrário. Quando a gente terminar esse RPG, a gente vai disponibilizar esse sistema, porque, por enquanto, ele é um mero playtest do que vem por aí, porque Pokémon é uma coisa com muitas minúcias, e a gente tentou englobar o máximo de coisas possíveis, então o sistema tá um pouco complexo e pode facilmente ser quebrado. Então, isso aqui é, ao mesmo tempo, um playtest do que um jogo em si. Então, talvez algumas coisas quebrem, talvez numa semana um Pokémon esteja mais forte do que na outra semana. Então, a gente vai, aos poucos, modificando o sistema. Vocês vão acompanhando a gente nisso. Mas, no final das contas, como sempre, como a RP Goblins, o nosso objetivo aqui é contar uma boa história. Alguém tem mais algum disclaimer? Não. Pog. Bom, e o nosso anúncio normalmente nas últimas semanas tem sido que a gente ia começar um RPG de Pokémon. Ele tá aqui. E, como vocês sabem muito bem, esse RPG vai ser disponível primeiramente para membros do canal. Se você tá assistindo o primeiro episódio é disponibilizado para todos, livremente, democraticamente. Porém, a partir do segundo episódio, se você clicar no Seja Membro aqui embaixo, pelo menor valor possível do YouTube, seja lá qual for o menor valor possível da época, você vai receber esse RPG 2 semanas antes do que os outros meros mortais que não são membros do canal. E, além disso, é claro, vocês apoiam a gente e tem todas as outras vantagens de serem membros, como quando vocês comentarem no nosso canal, vão ter uma figurinha dos RP Goblins ao lado dos comentários para mostrarem que vocês apoiam a gente. Além disso, subs da Twitch,
que, se vocês preferirem não colocar o seu dinheiro pelo Google, mas colocar o seu dinheiro por dentro da Twitch e ajudarem a gente da mesma forma, também vão receber o RPG 2 semanas antes do que todos os outros meros mortais. Claro, se você só quer apoiar a gente com a sua visualização e o seu like, não é problema nenhum. Só de você estar aqui já ajuda a gente bastante. E esperar 2 semanas nunca vai matar ninguém. Agora sim. Indo direto ao ponto. A nossa história é contada em uma região única. Diferente de todas as outras. Não só pelos pokémons inclusos nela, não só pela geografia de 4 ou 5 arquipélagos menores cercados por um pedaço maior de terras no continente, mas principalmente porque essa é uma região em que os laços entre treinador e Pokémon estão acima de tudo. E além disso, os laços entre treinador e outros treinadores são igualmente valorizados. Enquanto nas outras regiões existe uma certa solidão em você, aos seus 10 anos de idade, receber o seu primeiro Pokémon, pegar a sua bicicleta e fugir de casa para enfrentar o mundo, nessa região de Teras demora um pouquinho mais. Mas ali, entre seus 14 ou 15 anos, você é sorteado com algumas outras pessoas de ao redor da região, sejam elas nascidas ou que simplesmente morem aqui, e são sorteados para formarem um grupo de aventureiros. Aqui, as batalhas de ginásio não são em combate 1 contra 1, mas sim em combate entre equipes. Aqui é tudo baseado no combate e na ajuda entre pokémons. Então, aqui, acima de tudo, é valorizado a formação de pequenos grupos de treinadores para enfrentarem o mundo juntos. Principalmente pela segurança e pelo aprendizado que eles conseguem ter trabalhando juntos. Mas, antes de qualquer coisa, nós precisamos dizer quem é o nosso grupo. Então, agora sim, se apresentem e digam também como vocês conseguiram o Pokémon inicial de vocês. Cara, eu começo. Vai, desmuto falar isso, impressionante. Só um pouquinho. Aqui. Basicamente, o pai do Kaiser, ele é cientista Pokémon, pesquisador Pokémon. Ele já foi treinador há muito tempo atrás. Ele nunca foi muito famoso, nem muito forte, nem conseguiu ganhar todos os ginásios. Mas ele desenvolveu um amor pelos Pokémons e ele demonstra isso na pesquisa. Mesmo muitos anos depois, ele continua trabalhando com isso, tentando se aperfeiçoar e tudo. E desde jovem o Kevin acabou pegando esse amor também e começou também a pesquisar Pokémons e querer ser um treinador também. Pera aí, você chamou o seu próprio personagem de Kevin ao invés de Kaiser? O Kevin eu falei errado, Kaiser. Eu achei que eu tinha ouvido errado. Eu também, mas tudo bem. E lá pros 15 anos, não, uns 13 mais ou menos, o pai dele deu pra ele um Starly, que ele conseguiu capturar e basicamente o Pokémon inicial do Kaiser. Ele ficou treinando e tendo experiência junto. É isso? Bom, eu vou então. O Yuri, ele cresceu em um lugar um pouco diferente do que a maioria das outras pessoas. Ele cresceu basicamente sendo criado num dojo por uma família de artistas marciais. Só que ele achava isso tudo muito idiota e decidiu ir na sua aventura sozinho. Os pais falaram: beleza, vai na fé. Leva uma mochila. Quem sabe assim você não cresce um pouco. E daí um dia ele tava, sei lá, morrendo de fome. E daí ele encontrou um Sprigatito que ajudou ele a sair de uma furada. E daí desde então eles estão juntos. Eles são grandes amigos. Com um chapéuzinho combinado. Foi? Angel? Tá, o Angel, ele sempre viveu com a avó dele, ou a abuela dele, como ele chama.
E ele sempre teve um laço especial com os Pokémons. Os Pokémons sempre gostaram muito deles. Os Pokémons que trabalham nas ruas e tal, como a gente vê nas cidades. E um dia ele tava passeando perto de uma floresta e ele encontrou um Palmo. Na verdade, ele encontrou a primeira evolução do Palmo, né? O Palme. Um bem pequeno e bem mais fraco que todos os outros da espécie dele. E desde que eles se encontraram, eles já fizeram um laço especial. E desde então eles são melhores amigos. E inclusive o Palme chegou a evoluir para Palmo. E como ele era muito fraco, agora ele tem a força de um Pokémon normal em primeira evolução. Enfim, maravilha. E, é claro, vocês três, pessoas das sortes mais diferentes possíveis, dos grupos mais diferentes possíveis, de vidas completamente diferentes, foram sorteados. Uma vez que vocês fizeram as inscrições de treinadores de vocês na Liga Pokémon, um dia vocês simplesmente foram escolhidos para fazerem parte dos grupos um do outro. Esse grupo existe há pouco mais de uma semana. Vocês não fizeram muitas coisas juntos, mais do que as apresentações iniciais. Vocês viajaram um pouco, tentaram alguma coisa aqui e ali, talvez tenham até tentado batalhar algum ginásio, mas repararam que definitivamente vocês não estão prontos para esse tipo de coisa. E, como acontece com adolescentes que saíram da casa de vocês, rapidamente vocês ficaram sem dinheiro. Mas felizmente, vocês encontraram uma saída que seria muito mais fácil e muito mais rápida do que pedir dinheiro para os pais de vocês. Em uma das cidades de Terras, vocês encontraram simplesmente um panfleto dizendo: concurso de captura Pokémon. O primeiro a capturar o Staraptor da barriga vermelha receberá e embaixo uma quantia assustadoramente grande de dinheiro. O bastante para financiar a jornada de vocês do começo ao fim. E, é claro, vocês, sem outras opções, sem muito mais do que vocês poderiam fazer, no mínimo, capturar um Staraptor da barriga azul é algo na lista de possibilidades de vocês. Então, mudou a cor da barriga do Staraptor, velho. Esse é um Staraptor especial, por isso que ele tem que ser capturado. Não, eu sei que você falou vermelho primeiro, agora você falou azul. Bom, desculpa, era azul. Era azul? Era azul. É um Staraptor de barriga azul. Bota fé, não. Enfim, e depois de alguns dias de viagem, vocês chegaram na mansão do homem que entregou para as pessoas essa missão. É uma casa gigantesca numa propriedade gigantesca. Vocês rapidamente são permitidos passar, afinal de contas, foi um pedido para todos os treinadores Pokémons, então basta vocês terem alguns Pokémons que vocês imediatamente passam. E é um ambiente belo e opulento. Vocês vão caminhando pelas ruelas desse local em que vocês se encontram. Ruelas, eu digo, porque a casa é longe o bastante dos portões para que seja uma verdadeira caminhada para chegar até lá. Vocês conseguem ver jardins para todos os lados, com fontes e estátuas. Uma ao lado da outra, mostrando sinais da riqueza dos donos desse lugar. Além disso, é claro, na entrada, vocês passaram por portões dourados que não seria estranho se fossem realmente banhados a ouros. Apenas com RM, o símbolo da família Richmond, a família dona desse lugar inteiro.
Assim, vocês fazem o possível e caminham ladeira acima, e lá em cima vocês encontram essa mansão enorme. Ela é grande o bastante para que uma vez que vocês cheguem em frente à porta, uma porta alta de talvez 20 ou 30 metros de altura, olhando para os dois lados, para a esquerda e para a direita, vocês não conseguem enxergar os fins da casa. Ela parece ter alas inteiras, não só casas. E é claro, à frente da porta, duas daquelas maçanetas com leões e uma argola saindo da boca dela, douradas também, com o RM da família Richmond em cima deles. Assim, vocês encaram essa porta da frente e conseguem ver em volta mais alguns outros treinadores pokémons que chegaram seguindo o mesmo convite que vocês. Afinal de contas, promessas de dinheiro por uma simples captura de um pokémon específico nunca foi o tipo de coisa que assustou ninguém. Então, vocês veem que certamente haverá grandes competições, mas também é uma competição de entrada grátis. Vocês não têm literalmente nada a perder. Assim, vocês batem nas portas da frente. Vocês veem que o movimento é pesado e a porta faz um barulho oco, como se o ambiente lá dentro fosse enorme e o som ecoa pelos corredores. Logo, as portas se abrem com um alto ranger. Elas vão se abrindo e dão para um corredor que a luz do sol parece penetrar, quase que não convidada. Lá dentro também vocês conseguem enxergar estátuas e principalmente diversas estátuas de pokémons do tipo pássaro. Algumas estátuas de Staraptor, Pidgeys, Pidgeots, algumas estátuas ainda de Fearows. Vocês conseguem ver uma certa fixação em pokémons do tipo voador. Além disso, vocês conseguem ver no fundo, lá no centro, no final desse grande corredor, a maior dessas estátuas com os 3 pássaros lendários. Maltris, Articuno e Zapdos, um do lado do outro, quase como se eles estivessem em uma batalha, travados nessa estátua. Eu digo que a luz penetra quase que não convidada, porque essa mansão, para um lugar tão grande, ela é extremamente fechada e tem um ar quase que de abandonado. Principalmente aqui do lado de dentro. O lado de fora parece ser bem cuidado pelos funcionários que estão ali presentes. O lado de dentro parece ser fora dos limites para esses mesmos funcionários. Então, a maior parte das janelas permanece fechada, com cortinas sobre elas, e a maior parte dos móveis já estão juntando pó, e as estátuas de pokémons já têm a cabeça delas coberta de pó, e até um mofo parece ser pego nos cantos desse chão de madeira. Enfim, vocês entram e reparam que mais alguns treinadores, mas não muitos, já estão ali dentro também. Vocês caminham um pouco mais em direção à sala principal e ela parece estar montada como uma espécie de sala de espera. Existem cadeiras para grupos diferentes de Pokémon. E assim que vocês chegam, vocês reparam rostos familiares. Entrando nessa sala, vocês encontram um outro grupo que vocês já conhecem. Um outro grupo de aventureiros que não são exatamente dos seus amigos. Talvez possam ser chamados, inclusive, de rivais. Nicholas, Nick e Nico. Os 3 irmãos. 3 irmãos gêmeos. Nicholas, o que sempre toma liderança e sempre dá um passo à frente deles, é um garoto alto para a idade dele, com cabelo azul em uma espécie de moicano e olhos azuis e uma péssima atitude. Nick, o irmão mais descolado entre os 3, sempre se mantém com um grande sobretudo, como é que chama?
um cachecol sobre o pescoço dele e, é claro, e uma das suas características mais importantes, ele tem um risco na sobrancelha esquerda dele, mostrando um pouco da imponência e da... talvez sensualidade não seja a melhor palavra, mas da beleza nativa que ele parece tentar mostrar. E por último, mas não menos importante, Nico. Eles são trigêmeos, mas você facilmente acreditaria que ele é o irmão mais novo. Ele é de longe o menor e mais frágil dos três. Enquanto os outros dois usam essas roupas descoladas e se mantém assim, ele usa uma calça jardineira com suspensórios, uma boina na cabeça dele e tem o cabelo penteado pra baixo, como se a mãe dele tivesse penteado. E, é claro, além de tudo isso, no meio dos suspensórios, ele tem uma gravatinha borboleta amarela, de um amarelo que quase faz vocês sentirem um leve enjoo enxergando isso. E vendo vocês, imediatamente, Nicholas, o irmão de cabelo azul, se levanta e caminha na direção de vocês. O caminhar dele, ele coloca uma mão em frente da outra, assim, balançando o corpo inteiro, quase como se ele estivesse dançando enquanto ele caminhasse. E ele chega à frente de vocês e ele fala: os três bobocas? E imediatamente os dois irmãos deles no fundo dão uma risada, tipo... Eu boto um chapéu nele. Você bota o seu chapéu ou mais um chapéu? Eu tiro um chapéu assim, tá ligado? Tipo do bolso, tá ligado? E boto nele. Você tira o seu chapéu, tenta colocar na cabeça dele, só que ele só encosta na sua mão e ele fala: não encosta no cabelo. Eu tô tentando esconder ele. Ele difícil, balança o cabelo pra trás e no momento que ele faz isso, o gel dele voa pra cima, bate nos tetos, bate nas paredes, mancha alguns quadros e ele abre um sorrisão, o cabelo dele brilhando com a quantidade de gel presente. Eu viro de costas e eu vou virar pros meus companheiros e falar: vocês têm certeza que isso aqui não é um golpe, não? Isso aqui não é basicamente terceirizar tráfico ilegal de aves? O Deve Nick tá por aí mesmo. se levanta, olha pra vocês e fala: e se não é ele, Kaiser e seus dois idiotas. Ele acende um cigarro de chocolate. Eu continuo. Acende! Eu continuo ignorando eles e tô só focado nos meus colegas aqui. E por último, mas não menos importante, o Nico se levanta, acena e fala: oi, Angel. E imediatamente os dois dão um tapinha assim no irmão dele e o Nicholas fala: é pra zoar eles, caralho. E o Nico fala: Angel, seu boné é feio. Tá bom. Eu não li. Eu vou voltar. Então, é golpe ou não isso aqui? Tá parecendo meio estranha essa situação. O Nicolas abre os braços e fala: que foi? Além de burro, é surdo? Eu olho com uma cara de desgosto pra ele, assim, tipo, completa e falo: tá um cheiro horrível de gel aqui. E eu volto pros meus companheiros. E os três voltam e eles parecem conversar entre si. Eles começam a cochichar, assim. E você consegue... E vocês conseguem... É muito casca grossa, vocês conseguem ouvir o Nick falando: realmente, o cheiro de gel tá bem forte. E o Nick falando: bom, não ajuda o fato de você ter acendido chocolate. Tá tipo um cheiro de caramelo queimado aqui. E o Nicholas fala: tá, seguinte, a gente chama ele de bunda suja. Bunda suja, bunda suja. E eles começam a discutir, assim. Eu tô olhando, assim, as estátuas e tal. Não tem nenhum Pokémon na área, né? Não tem nenhum Pokémon, não. Beleza. Na verdade... Inclusive, os nossos Pokémons, eles andam em Pokéballs ou eles andam... Isso é uma pergunta que vocês têm que falar. Mano, o meu não. Não. Não anda Pokémon, não. Não, mano, o meu tá no... Eu deixei ele olhando a bike do lado de fora. Pera, você não trouxe o seu palmo com você?
Mano, ele tá guardando as bikes do lado de fora. Eu adoro a gente cogitando, pode ser um golpe, tem um Pokémon sozinho lá fora. Não tá passa assaltado. Não, né? Ele é muito puto. Ele tá seguro, né? Seria foda se ele tivesse aqui dentro. pra analisar, assim. Enfim, o Sprigatito, ele tá, tipo, tá por aí, mano. Enfim. Ele tá, tipo, ele anda e daí ele dá uma dormida, assim, tá ligado? Perto de mim. E imediatamente vocês veem o Nick vir já no seu terceiro cigarro de chocolate e ele fala: o que vocês estão conversando, bundas sujas? Ei, Nico, quer ir lá em casa jogar Trading Card Game do Animais semana que vem? E aí o Nico fala: sério? E os outros dois irmãos falam: não é sério! E o Nico só abaixa a cabeça assim, meio triste. Eu tô tipo, segurando o meu nariz, assim, tá ligado? Tampando, assim. E as discussões de vocês são cortadas com o barulho de um sininho sendo batido e chamando a atenção. E, de repente, vocês ouvem uma voz feminina, grossa, assim, do tipo que chama e do tipo que ecoa pelos corredores dessa mansão. E ela vai dizendo: treinadores, treinadores! E quando vocês todos se viram pra ela, vocês veem uma mulher de meia idade, deve estar nos seus 50 anos, tem tipo 1,80 m, ela é bem alta, e ela usa uma roupa inteira vermelha, assim, uma saia vermelha, um tailleur vermelho, um chapéu vermelho, e ela tem óculos vermelhos, aqueles óculos clássicos de perua, assim, angulados, retos e com uma curvinha por baixo, um esquema meio óculos de mulher gato. Além disso, ela tem um batom tão vermelho que mesmo essa sala estando em meia luz, vocês conseguem enxergar o vermelho do batom dela como se fosse um holofote. E, além disso... Cara, isso é muito golpe, velho. Óculos de argola enormes. Óculos não, brincos. Ela vê vocês e ela fala: bom dia, meu nome é Anna Richmond. Fui eu que convoquei todos vocês aqui. Ela parece ter uma espécie de sotaque forçado. Como vocês muito bem leram, vocês têm que capturar um Staraptor de barriga azul. Não importa como, eu só preciso que ele esteja aqui antes do pôr do sol. Vocês devem estar se perguntando que isso é algo bastante estranho. Mas não temam, o Staraptor é nosso. Ele só fugiu. Ela aponta pra trás. Ela aponta pra trás e ela fala: atrás de nossa propriedade existem mais de 15 mil acres de florestas, lagos e cachoeiras. Ele está lá presente há alguns anos. Nós precisamos trazer ele de volta para casa. Então, vocês estão aqui para isso. O grupo que trouxeram o meu Staraptor de volta recebe o dinheiro. Simples assim. Eu vou olhar pra ela. Ela tá ela tá, tipo, muito acima, assim, da gente? Não, ela entrou na mesma sala que vocês. Na mesma altura que a gente? Uhum. Vou olhar pro sapato dela. Você olha, é um salto alto vermelho, assim. É, mais de marca, assim, ou... Não. Todas as roupas são de marca. Todas são de marca? Então, beleza. O outfit dela custaria o equivalente a 70 mil reais. Ah, então não, beleza. Não, é que você tem que checar o sapato, porque é no sapato que você pega o golpista, velho. Ela claramente está vestindo dinheiro, assim, as joias, as pulseiras, é tudo claramente de alguém com muito dinheiro. Tá, não é golpe, gente. Confirmei aqui. E ela segue falando:
Muito bem, muito bem. Que os jogos comecem ou alguma coisa assim. Ela toca o mesmo sininho e fala: até mais tarde, se precisarem, tem biscoitos e chá na sala ao lado. E ela vai embora, e no momento que ela vai embora, ela passa um perfume assim, e vocês conseguem ouvir ela no corredor falando: tá cheio de pobre aqui. Enquanto ela vai caminhando pra longe. Acho que é o cheiro do caramelo queimado, E do gel. provavelmente. E imediatamente o Nicholas olha pra vocês e fala: bom, podem comer poeira, bundas sujas. E eles três saem correndo. Eu olho pros dois. Vamos comer biscoito primeiro? Eu olho meu relógio assim, tá ligado? Eles nem serviram um lanchinho. Eu tô com fome. Tá bem cedo de manhã. Como vocês estão meio sem dinheiro, talvez vocês não tenham comido muito nos últimos dias. Eu Com biscoito. penso, falo, conhecendo a competência deles, a gente pode começar depois do almoço. Provável, Vale vamos lá. dizer, eles não são o único grupo, existem outros treinadores envolvidos nisso. Eles são nossa média. E a média tá baixa. A gente tá usando a média com eles ali, né, velho? Eu vou lá pegar uns biscoitos. Eu também, mano. Um cafezinho. Vamos procurar a cozinha desse lugar. Vai dar loot aí na casa, velho. Vocês pegam alguns biscoitos, entram na cozinha dela, pegam alguns chocolates caros, um pouco de comida fina, enchem seus bolsos e mochilas e se preparam pra continuar a jornada. E de repente você ouve o seu Sprigatito olhando pra você. Yuri, ele diz só: Sprigatito! Como quem diz: já valeu a viagem. Eu vou carregando ele no colo. Você vai carregando ele no colo igual um cachorro de madame. E... Ué, pode falar. Victor? Oi? Ah, não, nada. Tá, isso aí então. Enfim, vocês todos saem dessa mansão e se preparam. Vocês... Eu vou buscar o Palmo, então, que tá guardando as bikes. Você busca o Palmo, você vê que ele já tá terminando de encerar as bicicletas, assim, parece que ele tá um pouco sem nada pra fazer. E quando ele te vê, ele acena animado e corre na sua direção. Enfim, vocês se preparam e vocês conseguem ver que atrás dessa propriedade ela não brincou quando ela disse 15 mil acres, assim, até onde os olhos enxergam são florestas e campos e coisas que esses caras aparentemente são donos, sabe? Os muros, enquanto vocês estavam chegando, os muros dessa propriedade eram, assim, 40 minutos dirigindo de carro até chegarem na frente dela, sabe? Realmente é algo que se estende por quilômetros e quilômetros e quilômetros. É como procurar uma agulha num palheiro. Não construiu nada aí. Eles construíram essa casa só. Alguém sabe como é que captura um Staraptor? Eu olho pro meu Starly. Talvez. Quantas Pokéballs a gente? Aí não, a gente vai capturar com Pokéball, a gente vai capturar na rede. Ela falou, tragam pra gente independente dos métodos. Ela disse vocês trazerem depois. Mano, Vocês se têm, acabar as 3 Pokéballs que eu trouxe, a gente arruma uma rede. vocês têm algumas Pokébolas, assim. Ana. Vou. Eu conheço alguma tática pra capturar Pokémon Pássaro, tipo, mais efetiva? Já que eu tenho um, pelo menos? Não. Droga. Você é nível 1, pô. Droga. Eu vou olhar pra eles. E mano, eu vou pegar a nossa Pokédex, ela tem tem as descrições detalhadas do que os Pokémon gostam de comer, será? Tem as descrições tem todas as descrições que você pode esperar de um Pokémon. O que um Staraptor gosta de comer? Não sei, deixa eu pesquisar aqui. Bom, você abre
a Pokédex na página do Staraptor e ele imediatamente diz: Staraptor, Pokémon número 0398. Quando um Starave evolui entre o Staraptor, eles se desviam do seu bando para viver sozinhos. Eles têm asas muito fortes. E ela... E você começa a procurar por mais alguma coisa que possa te ajudar. E você vê que eles gostam de coisas apimentadas e eles desgostam de coisas secas. Eu vou voltar lá pra cozinha dos caras. Ok, você volta, toma o caminho de volta, entra novamente na cozinha. O fato de não terem funcionários da propriedade faz com que seja bem fácil. Você só... Tá, eu vou procurar umas pimentas, assim, tá ligado? Você acha, sem muita dificuldade, assim, molhos de pimenta, sabe? Pimenta em tubo de ouro, umas coisas assim. Eu vou pegar uma aí que ninguém vai se importar muito se eu surrupiar. Você pega uma das pimentas em um dos potes menos chamativos e também um pouco de curry que ele tinha na geladeira, provavelmente o jantar de alguém. É isso. Eu vou sair. Eu vou falar, bom, eu tenho a nossa isca aqui. Mas... Vou procurar um lugar que não tenha Pokémon. Que bom. A gente não quer atrair atenção indesejada. Com certeza. Com isso, vocês todos podem fazer um teste Bom, vocês me digam, como vocês estão tentando encontrar essa agulha nesse palheiro proverbial? Foi andando e... Andando e olhando pra cima. Passarinho! De você! Como é um pássaro? Eu vou tentar achar um lugar que tem árvores altas e que não tenha muitos Pokémons em volta. Top. Como é um pássaro que parece um predador, que ele é muito grande, né, mano? Ele é bem grande, sim. Eu vou num lugar também que esteja um pouco mais Não, pera, desabitado. vocês vão se separar? Acho que Na não, verdade, eu vou ir junto com o cara porque ele parece estar no caminho certo, honestamente. E eu vou. Só que ao invés de ficar procurando, eu vou achar um lugar, tipo, meio. Um lugar alto. Aí dá pra ver ele voar. Que pareça mais propício, assim, um ambiente que pareça mais hunting grounds, tá ligado? Tá, então vocês três estão procurando por lugares altos. Sim, e eu vou colocar um prato lá, tá ligado? Virar o vidro de pimenta e ficar no arbusto. Seguinte, todos vocês precisam que vocês façam testes de inteligência. Oh, beleza. Porra, fudeu. Não é status, vamos lá. 2. 14. Ok. Mano, acho que com o meu plano, acho que eu tenho um plano muito bom, velho. Acho que podia dar certo. Cara, tamo bem, então. Tamo bem. Seguinte, Angel, uma espécie de milagre da natureza. Depois de algum tempo procurando, assim, vocês... Oi? Eu tirei 15, tá? Desculpa. Faz pra gente. O Yuri parece que ele faz a tática dele, encontra algumas... faz alguma isca e depois de tipo uma meia hora esperando, realmente passam 1 ou 2 Staraptors, mas nenhum de barriga azul. Então ele tem até uma certa dificuldade em espantar uma ave quase da altura dele de não comer a comida que ele pegou de isca. E... enquanto isso, o Kaiser olha em lugares mais altos, mas por quase que um golpe de sorte, quem consegue encontrar alguma coisa é você, Angel, que tá olhando pra cima e gritando passarinho. E depois de algum tempo, olhando pra cima, você encontra uma pena azul. Você repara que em cima de uma dessas árvores tem uma pena azul que parece ter sido recentemente tirada. Vou tentar pegar. Você... Bom, eu não vou obrigar você a fazer um teste, mas você sobe na árvore e consegue pegar a pena e... apontando a sua Pokédex pra ela, sua Pokédex diz que essa é uma pena de Staraptor. Então, Palmo, rastreia. você fala isso Eu entrego pra ele. e o Palmo fala...
Palmo? E vira a cabeça assim, meio assustado. Mas Droga. ele não é do tipo que desiste. Então ele só aproxima o nariz, dá uma cheirada, olha pra você bastante confuso e faz um teste com a sua inteligência mais o nível de bond entre vocês, que no caso é mais um. Mano, ele faz isso e ele só dá um passo pro lado e cai de cima na árvore. E ele olha pra cima e levanta um polegar pra baixo, assim, tipo, ai. E você ouve ele falando, Palmo! Vai chutar ele. Você desce pra ajudar o seu colega. E vocês outros dois, que estão em pontos mais altos, mas não muito longe, conseguem observar o Angel com uma pena azul na mão. Mano, a gente tem celular nesse mundo, né? As Pokédex de vocês conseguem se comunicar. Caralho, mano. Principalmente por Pokédex vocês é um- fazerem parte do mesmo grupo. É um Moto G7, velho. A Pokédex é tipo um super app, sabe? Ela consegue te comunicar, consegue te mostrar o mapa das cidades locais, consegue até te apontar um bom lugar pra comer, sabe? Nice. Caralho. Eu vou. Mano, vou na direção do maluco aí que pegou a Eu pena, também né? vou, e no caminho eu vou encontrar com o Angel, com ele, e eu vou olhar e falar... ele não tava tentando usar pimenta. E se porque ele tem barriga azul ele gosta de comida fria? É estúpido, mas... Posso fazer um teste de inteligência pra ver se faz algum sentido? Pode. Ah, Faz um teste de inteligência pra analisar essa hipótese. pra analisar essa. 8. Você pensa, É isso que você pensa. Tá. Eu não sei. É o que a gente tem, né? Talvez. É o que a gente tem. Bom, mas ele achou uma pena. Talvez a gente consiga. Eu vou. Seguinte, eu vou chegar no nosso colega ali. Uhum. Eu vou. Me empresta a pena, rapidão. O Palmo não consegue, não é muito bom rastreador ainda. Mano, o gato é caçador. Vamos ver se esse brigatito consegue. Mesma coisa, um teste de inteligência mais um. Vamos lá. 14. Você repara que o Sprigatito, ele dá uma cheirada, olha pra um lado, olha pro outro, dá mais uma cheirada, olha pra um lado, olha pro outro, e de repente, quase que num momento de eureka, ele levanta o rabo, vira as costas e começa a caminhar pra frente. Segue. Vocês vão atrás desse Sprigatito e vocês veem ele levantando o nariz, cheirando pra cima, assim, cheirando, e depois de algum tempo, vocês reparam algo. Ele encontra mais uma pena. E logo depois, encontra mais duas. E depois disso ainda, mais 3. Nossa, o bicho apanhou. E quando vocês reparam, vocês veem a distância. Vocês olham pra frente e encontram, nessa clareira, um Staraptor de barriga azul. Ele parece ser bem velho. As penas dele parecem estar caindo, sabe? A barriga dele é azul, já é um azul quase acinzentado. Ele tem uma carinha, umas ruguinhas, assim. Ele parece ser um Pokémon velho, idoso. Mas ele tá ali parado, em cima de uma pedra, limpando as penas dele, assim. Ok, Angel, prepara a rede. Encontrar com Pokébola? Eu tô achando. tô achando um pouco moralmente questionável o que a gente tá fazendo. Ele parece estar mais confortável aqui. Mano, eu tenho uma pergunta. Ele parece bonito nesse habitat natural dele? Não, esse claramente não é o habitat natural dele, não é nem dessa região. Tá, ele parece tá feliz ali? Sim. Mano, ele tá esplendoroso ali, mano. Eu não tô me questionando também ali. Eu tirei uma foto, inclusive. Você tira uma foto usando a sua Pokédex. Eu desligo o obturador da câmera também pra não dar o. Tá. Pra não fazer o barulhinho. Você tira a foto e ele continua ali. Se vocês vão se aproximar, vocês vão precisar fazer um teste de destreza. Pra ver se vocês alertam ele. Mano, Eu tô olhando pros dois em dúvida. Tá bom então.
A gente joga uma Pokébola. Se não der certo, deixa eu ir embora. Beleza. Perfeito. Vai indo na frente, eu e o Palmo vamos preparar a rede. Eu me agacho e eu vou lentamente até lá. Até o range de atacar uma Pokébola. Tá, então faz um teste de destreza. 14. Kaiser, você vai caminhando, pé, antepé, e você chega na distância, ele parece não te notar, e joga uma Pokébola que bate nele, só que não abre. Você pode ser um treinador de nível 1, mas você sabe que isso só acontece quando esses são Pokémons que já têm donos. Ele Olha pra aí. se vira pra você e faz uma cara, vira a cabeça assim, ele não parece nem um pouco preocupado, sabe? Ele parece estar acostumado com seres humanos. Eu dou um pra ele. Eu vou... Você dá uma acenada pra ele e ele realmente levanta a pata assim e fala Staraptor! Ele tem uma voz meio de velho. Eu olho pra trás, eu olho pro range. Você olha pra trás e eu preciso que você faça um teste de sabedoria. E rapaz. 16. No momento que você olha pra trás, nessa floresta densa, você consegue ver atrás do Angel, atrás do Yuri, a distância, em cima das árvores. Você olha e olhos olham de volta pra você. Yeah. Você vê pelo menos 6 pares de olhos, e quando você enxerga eles mais de perto, são monkeys. E à frente, o líder deles, um Primeape, parece estar muito bravo, correndo atrás de alguém. Quando você vê, Nicholas, Nico e Nick. Os 3 correndo na direção de vocês, com os Monkeys e os Primapes correndo atrás deles. E o Nicholas vê vocês e ele fala, ótimo, ótimo, pega eles! E um dos Monkeys vira a cabeça e fala, Monkey? Olhando pra vocês. Eles estão vindo na nossa direção? Eles começam a babar e eles fecham os punhos, assim. Não, tem uma pergunta. Os caras vieram na nossa Sim, eles direção estão vindo na também? direção de vocês. Eu vou botar o pé na frente. Dá um picão, velho. Ok, você coloca o pé pro lado, faz um teste de força, já que isso é um ataque. Não, acho que não vai ser muito bom não, mas... Sabe, né? Cadê? Meu, caralho, eu não sei onde a gente botou as nossas coisas, velho. Tá meio complicado aqui. Menos 1. 20 menos 1. 10. Tá, você coloca, você vê que ele não cai, mas é o bastante pra ele dar uma tropeçada. Dá uma tropeçada? Uhum. Tá, eu vou botar esse brigatito na frente do cara e falar: Não, você vai ajudar a gente, você não vai meter a gente nessa de novo, não. E no momento que você fala isso, ele fala, ajudar o quê? Você tá maluco? E ele aponta pra trás e vocês conseguem ver pelo menos mais 20 monkeys atrás desses. Eles parecem ter irritado uma tribo inteira de monkeys. Eu olho. E quando vocês olham pra trás, vocês reparam que o Staraptor já saiu voando. E, bom, o que vocês vão fazer? Eu vou olhar pro cara e falar, ok, eu tava preparado pra esse tipo de situação. Eu pego um saco da minha... Meu Deus. Eu pego um saco da minha mochila, tá ligado? Tipo, como se fosse um negócio... E eu entrego na mão do sei lá, quem parece o mais... Existe um Primeape entre vários monkeys, então. Não, eu quero saber quem dos caras parece ser o mais fácil de engrupir. O Nico, definitivamente. O Nico? Tá, eu vou virar pro Nico e falar: Nico, seguinte, você é o mais corajoso entre nós. E ele fala, eu sou? Sim. Eu sou. Eu preciso que você entregue isso pro líder deles, isso vai apaziguar eles. Tá, faz um teste de carisma. Não é uma dificuldade alta. Não. Ainda mais que os outros 2 irmãos estão ignorando ele, eles só estão correndo. Tipo, eles já passaram vocês. Só o Nico parou quando você chamou ele. Deixa eu ver. 12. Tá, você entrega pra ele e o Nico fala, é verdade, eu vou salvar o dia. É a vez do Nico! E ele segura o pacote na mão. Realmente comida, tá ligado? Talvez isso
talvez isso apazigue ele de verdade. Não E ele sei. vai indo na direção dos Primates. E você vê ele tá, tipo, com as mãozinhas, os pés tremendo. Vocês fazem o quê? Vocês ficam olhando ou correm? Mano, Eu tô olhando. eu vou olhar, velho. Vocês olham e vocês veem que o líder Primeape, o que tava na frente, realmente para, bate as duas mãos no chão, o chão dá uma tremida. Eles são praticamente da mesma altura, o Primeape é até um pouco maior. E o Nico só estende a mão pra frente, a mão tremendo dele. O líder Primeape pega o saco, engole o sapo com a comida toda dentro, pega o Nico pelo ombro e enche ele de soco. Ele acerta, tipo, um soco na barriga e imediatamente 2 outros Mankeys aparecem e eles começam a espancar ele no chão. Mas os outros Mankeys olham pra vocês e continuam. Ah, Vocês conseguiram diminuir a quantidade de perseguidores, mas ainda tem muito atrás. E liga também, né? Count. eu... Ai, mano. Não, geralmente ele. Eu vou abrir meu Pokédex enquanto eu corro, tá ligado? E fiquei tipo, Alexa, Monkey mata a gente. Vocês se viram e começam a correr e no caminho, levemente preocupados, mas não tanto. Vocês pesquisam na Pokédex. Monkeys são homicidas e ela responde com: por mais que conhecidos por muita raiva, eles normalmente param levemente antes de um coma total. E o Primeape? O Primeape normalmente para um pouco depois de um coma total. Só tem um Primeape. O Primeape não tava batendo nele, só os outros estavam batendo. Eles estavam fazendo dogfire nele. O Primeape não tava batendo? Não, o Primeape só deu o primeiro. Ah, ok. Tudo bem. Tá de boa. Tá, vocês vão correndo e agora, destreza. Ai, fudeu. Mano. Primeape nada? 21. Oi? Primeape nada? Não. Eles... Senão eu vou pular num riozinho aí que tiver, velho. Tá, vocês podem correr na direção de um rio, sim. Pode ser. Mas 21 eu aceito. Nossa, cadê as coisas? Tá foda aqui, eu não tô achando muito fácil também, não. Pô, destreza eu tenho 0, mano. Putz. Ai. Eu vou jogar aquela rede pra trás, assim, se algum tiver chegando perto. Você... beleza, pode fazer mais um teste de destreza então, pra ver o seu ataque de rede. Por favor, Pode rolar em vantagem, porque o Palmo tá junto com você. Ainda bem. Ufa. Ajuda. Nossa. Graças a Deus, né, bicho? A rede não é essa especialidade. Você se vira e você e o Palmo jogam a rede e um dos Monkeys pula, tipo, por cima dela e cai assim, ele cai com um rolamento. Ele fica um pouquinho mais lento, mas vocês todos viram e começam a correr como se não houvesse amanhã, ouvindo só os dos macacos raivosos correndo atrás de vocês. E enquanto vocês vão dando linha, vocês vão correndo, atravessando o máximo de trilhas que vocês conseguem. Meu Deus. Kaiser, você passa na frente de todo mundo, assim, você repara que logo você passa na frente dos irmãos, sabe? Você e o Staraptor tomam ar e vão muito à frente de todo o resto, mas logo atrás você repara, um depois do outro, vão chegando e você é obrigado a parar. Só que, por último, você repara, Yuri, que tá correndo, é pego por um dos Monkeys que salta, cai em cima dele, empurra e... o Yuri cai em cima do Angel, que cai em cima do Nico, que cai em cima do Nicholas, que cai em cima de você. E imediatamente, num efeito dominó, vocês se veem caindo. E você que viu o lugar que tá caindo, agora teme pela sua vida. Você parou de correr porque existe uma ravina na sua frente. Você olha pra baixo e a queda é de pelo menos 20 metros. E agora, Tá todo mundo... vai ficar vivo. Tá todo mundo caindo? Tá todo mundo caindo. Mano... Inclusive o Monkey que bateu em você. E imediatamente que ele bate em você e vê que vocês estão caindo, ele te abraça assim, encosta a cabeça e fica... Eu vou usar o Monkey de colchão, velho. Eu viro assim... Você vira esse Monkey pra baixo e o resto de vocês, qual o plano?
O meu Starly vai tentar reduzir impacto, velho. Os 30 centímetros dele. Seu Starly voa, coloca as patinhas dele em cima do seu casaco e começa a bater as asas com toda a força que ele tem. Pode fazer um teste de speed, mais o seu bônus de bond. Então, speed mais 1. Do seu Starly, claro. 8. Próximo. Engel, o que você vai tentar fazer? Mano. Vou checar minha mochila. Não tem skate, mano. Você olha sua mochila, você encontra um skate e um capacete. E um monte de comida roubada. Um capacete no palmo. Você tira o capacete, bota no palmo e ele sorri pra você. E ele fala, palmo. E abaixa a cabeça. Você consegue, pelo tempo que vocês estão juntos, e ele dizendo, foi bom te conhecer. E vocês dois vão caindo, vocês todos vão caindo. O Starly vai diminuindo um pouco a queda, mas não bastante. É uma ravina grande demais e de repente, whoosh, um vento gigante e vocês todos são pegos e colocados no chão. Primeiro vocês se sentem como se vocês tivessem sido realmente pegos por algum tipo de deus, sabe? Vocês só são pegos no ar e colocados no chão de uma forma rápida, porém quase confortável, assim. Vocês caem de bunda, mas é definitivamente muito, muito melhor do que cair pra sua morte. E vocês se viram pra enxergar o que em primeira mão parece Deus. Vocês olham e veem as asas abertas de um enorme Charizard. Contra a luz, vocês conseguem ver a sombra dele se projeta, ravina dentro, cobrindo todos vocês. Ele tem um pescoço enorme e a boca pra fora e ele cospe um monte de fogo, orgulhoso de ter salvo vocês. Ao lado dele, vocês reparam o seu treinador. Um garoto mais velho, parece ter 17, talvez 18 anos. Ele usa uma bermuda, mas uma bermuda que cai muito bem nele. Tênis vermelhos, um casaco azul e o cabelo dele é vermelho, um vermelho meio alaranjado, em um tom que combina perfeitamente com o Charizard dele. Ele vem caminhando com uma mão no bolso, deixando só um polegar pra fora, como um garoto descolado de verdade. Ele tem uma bolsa tiracolo e um sorriso enorme no rosto. E ele vê vocês e fala, opa, bom? Abaixando a cabeça assim. Parece que vocês estavam prestes a se meter num problema, hein? Na verdade, tem um garoto ali em cima que se meteu em problema. E ele talvez. aponta pro lado e vocês veem o Charizard sai e dá um passo pro lado e vocês veem o Nico assim com o olho roxo abaixado chorando. E ele fala, não é o tipo de pegadinha que você tem que fazer nos seus amigos. Prazer, Alexandre, o grande. Olha, em minha defesa não foi uma pegadinha, eu vou apertar a mão dele. Você aperta a mão dele e ele fala, se fosse teria sido uma das boas. Eu dou um sorrisinho assim, de canto de boca. Ele sorri, o sorriso dele é lindo. E ele fala, Alexandre o Grande, Magno e da Macedônia. E bom, esse aqui é o Charizard. E o Charizard faz um e cospe um monte de fogo. E sorri, orgulhoso. Os dois têm um sorriso igualmente enorme, assim. Caralho, o cara tem mó bocão, velho. Comparativamente enorme. Cuidado pra não botar fogo no cabelo daquele cara. Ele parece inflamável. E o Nicholas que ele só... Você vê que ele tá arrumando o cabelo, assim, enquanto logo depois de cair, passando mais gel. E o Alexandre sorri e fala... Já fui assim. Bom, o prazer é todo meu, crianças. Tomem mais cuidado, ok? Eu não vou questionar o fato de que ele não é um adulto. Claramente. Eu ia apontar isso, mas eu decido... E ele fala, não se preocupem, eu já fui exatamente como vocês. Uns 2 anos atrás. Há tanto tempo. Jovem, e ele olha pra cima, assim, como se tivesse uma câmera apontada pra ele. E ele fala, jovem, burro e sem medo de morrer.
Se não fosse esse cara, como apenas um mísero charmilho, nós não estaríamos aqui nessa. E ele vira pro lado e eles dois dão um fist bump e acenam com a cabeça. E imediatamente você ouve a voz do Nick falando: filha da puta, ele é mais legal que eu. Não, mas também não é difícil assim, não, né? difícil. Ele vai sair, o Alexandre? Não, ele tá parado assim, fazendo pose com o Charizard dele. Ah, tá. Quando ele for sair, eu quero tirar uma foto da decolagem dele. Você aponta a câmera pra ele assim? Ah, aponta. E ele fala: mais uma, né? Ele sobe nas costas do Charizard e ele fala: ah, e caso vocês queiram, ele aponta a saída da Ravina por ali. A rede sobrando. E ele fala: nunca saiu de casa sem ela. E ele te entrega uma rede. Caralho, ainda malou uma rede, hein? E ele fala: o prazer é todo meu. E bom, todo seu. Tira a foto, mas lembre-se, nada de autógrafos. Alexandre, fora. E eles saem decolando. Rodrigo Góes, out. Mano, eu vou tirar uma foto da decolagem, mas assim, não tá tão focada nele a foto, tá ligado? Uhum. A foto tá focada mais no cenário da Ravina e ele tá meio em desfoque. A foto sai quase perfeita, assim. A luz vindo contra ele e o Charizard fazendo uma silhueta perfeita. E a Ravina bela com as águas caindo, o sol e tudo mais. E a foto sai, assim, uma das melhores fotos que você já tirou. A gente não pode começar a vender essas fotos e desistir desse trabalho aqui. No momento que você fala desistir desse trabalho, o Nicholas fala: desistir nunca. Mas eu não vou pra lugar nenhum com vocês. E ele vai pro caminho contrário que o cara falou que era a saída da Ravina. Você não vai levar o seu irmão que tá chorando no chão? Não, ele vem sozinho. Eu vou virar pra ele, pro irmão assim que tá chorando, e falar: foi mal, e vou deixar uns band-aid assim. Quando você chega na direção dele, ele dá um passo pra trás e fala: não, desculpa, não me bate mais. Eu deixo um band-aid, aí eu pego do meu bolso, tiro outro chapéu e boto na cabeça dele. Você entrega um chapéu pra ele e ele fala: vai ser bom pra esconder meu olho roxo. E ele se vou deixar um levanta, chocolate com ele também, porque eu tô sentindo muito... o nariz dele derramando um pouco de sangue, ele limpa e fala: ai, acho que perfurou um pulmão. E ele sai mancando, os outros dois irmãos dando risada dele. Bom, vamos descer a mão nos irmãos dele. Deixa os três A igual. gente ganha. Pô, tá 2-3 aqui, ainda tem uma boa chance. A gente tem uma boa chance mesmo. Eu acho que até eles descobrirem que eles estão indo pro lado errado, que não tem saída, dá tempo da gente fazer aquele lanche. E vocês se viram e vem o Monkey apontando pra trás, tipo: vamos logo. E ele fala: Monkey? Você não queria bater na gente, ô seu... Você viu o Will estalar os dedos e bota o esprigatito na frente, assim. Ele levanta as mãos assim pra frente, tipo, como dizendo: não. Ele fala: Monkey. Ô, a culpa é sua, ô, seu boçal. Ele cruza os braços e dá de ombros assim, fala: Monkey? Paimon não, Palmo. Paimon. Caralho, É muito parecido, mano. é foda. Palmo. Tenta negociar com ele pra ver se eles sabem onde tá o Staraptor. O Palmo acena a cabeça e Pega caminha. alguma coisa, ainda tem bastante comida na minha mochila. Ele caminha, ele nem pega a comida, ele só faz tipo: não será necessário. Caminha, e ele começa e faz: Ele é um palmo, palmo bem e sociável. eles respondem: Monkey. Ele faz: palmo, monkey, palmo, e faz um teste de carisma e adiciona o bônus de bonde. Do seu carisma. O carisma eu tenho bastante. Pô, o do Palmo deve ser mais alto. Você faz isso e o Monkey
e o Palmo caminham, voltam juntos, assim. Eles voltam de braços dados, como grandes amigos, sabe? Um com o braço em cima do outro. E o Palmo diz, Palmo! E o Monkey diz, Monkey! E eles dão um fist bump. Caralho. Vou dar um fist bump neles. Você dá um fist bump no Monkey e no Palmo. E vocês saem caminhando. E o Monkey parece levar vocês pra um ponto específico. Sigam-me. E vocês vão caminhando em direção à saída da ravina. No que quando a gente tá indo na direção, tem algum caminho que é mais estreito assim? É todo um caminho meio estreito. Não tem nem como. Vocês não conseguem andar um do lado do outro, sabe? Eu vou pegar. Mano, eu vou setar uma armadilha, velho. Quando o cara do gel passar, velho. Sei lá, derrubar lama na cabeça dele, qualquer coisa. Ok, vocês perdem um pouco mais de tempo com isso. E vão caminhando. E conseguem enxergar. A Savina vai subindo e subindo. E logo tem um caminho pra fora. O corredor, ele fica um pouco maior, grande bastante, para que vocês consigam ficar todos um do lado do outro. Só que quando isso acontece, vocês veem também um Mr. Mime parado na frente dessa ravina. Lá vem o cara com as três perguntas, velho. Ele tá com as duas mãos pra frente, assim, e ele faz como se fosse uma parede invisível, sabe? Com a mímica. A mão pra frente, mão pra frente, mão pra frente. E ele faz que não pra vocês enquanto vocês estão chegando. Vai lá, Monkey. O Monkey, ele olha pra você e fala, Monkey! E passa a mão assim, e passa, tipo, faz um gesto com o dedo ao redor do ouvido, como quem diz, esse aí é maluco. Uhum. E vocês chegam na frente do Mr. Mime, que, pra surpresa de vocês, começa a falar em humano. E o Mr. Mime diz, logo em seguida, dessa região, sou o único. Falo em línguas porque tenho uma missão. Missão essa? Ajudar ou atrapalhar vocês? Querem passar? Querem uma dica? Devem responder uma pergunta. E se errarem, ele aponta pra cima e vocês veem um monte de pedras amarradas e uma corda do lado da mão dele. E ele... Vocês falam alguma coisa? Ou... Que porra é essa? Eu tô falando. Cima, tipo... E se eu falar que eu não quero passar, eu posso voltar pra trás? E o Mime responde com... Voltar você pode, mas não tem nada pra trás. Só a ravina. Eu sou a única saída. É a vida, né? 3 passos pra trás, assim, pra não ficar perto das Eu pedras. também vou ficar fora da minha Como um pedra. Pokémon fala não. E Porque... ele continua falando. Bom, aqui vai. Vocês têm uma chance. Eu quero ligar o reconhecimento de voz do meu Pokédex, tá? Exatamente nessa hora. Sem notar. Você liga, mas você repara que no meio dessa floresta vocês estão sem sinal. Então qualquer informação que não seja sobre Pokémons, ela não vai ter carregado ali. Ok. E ele fala... Eu tenho cidades, mas não tenho casas. Tenho montanhas, mas não tenho árvores. Tenho água, mas não tenho peixe. Quem sou eu? Eu Eu olho pra ele. Eu vou pensar lá fora, tá? Lá eu me inspiro melhor. Não. Aqui mesmo. Mano, Já me enganaram com essa antes. Droga. Repete, por favor. Eu notei aqui. Ele disse... Não, disparei. Tenho cidades, mas não tenho casas. Tenho montanhas, mas não tenho árvores. Tenho água, mas não tenho peixes. Quem sou eu? Aqui. Eu vi essa. Ah, porra. Vou olhar pro pau. Você olha pro vou olhar Palmo pro e meu ele tá, style. tipo, fazendo conta com os dedos dele, assim. Eu quero pra um style.
Você olha pro Starly e ele tá olhando pra cima, assim, meio perdido. Brigatito. Você olha pro Sprigatito e ele dormiu. Tem um caso. Vocês olham pro Monkey, Olha pro Monkey. procurando alguma resposta. Aham. E o Monkey tá apontando pra Pokédex de vocês. Pra Pokédex. Eu vejo Quais são as funções da minha Pokédex? É. Você vê as funções: internet, Zap do Zap, que é o aplicativo de mensagens. Obviamente, o aplicativo Pokédex, mapa e, logo depois, um aplicativo de fotos. Pô, mapa. Na hora que você fala isso, o Mr. Mime fala: muito bem, pode passar. Ah, não, pera, desculpa. Ele coloca a mão num bolso invisível e tira um mapa da região. E ele fala: aqui. Eu pego o mapa. Vocês pegam o mapa e você vê que o mapa foi claramente desenhado pelo Mr. Mime. Então ele é extremamente mal feito. Tem tipo ranhuras, parece ter escrito de lápis, ele é meio mal pintado pra cima e pra baixo. Mas vocês veem um desenho com uma caligrafia péssima que parece ajudar vocês. Que tem tipo um círculo ao redor de uma árvore dizendo: Casa do Staraptor esquisito da barriga azul. Monkey, leva a gente pra lá. O Monkey sorri e vai caminhando e chamando vocês. Vai passar uns caras aqui depois, dá uma dificultada pra eles. E o Mr. Mime, Eles são um pouco mais inteligentes. o Mr. Mime coloca um polegar pra cima e ele fala: vou pensar numa bem difícil. Boa. Boa. E Aí acho que acaba a jornada deles. vocês vão caminhando em direção ao objetivo. Agora é um pouco mais tranquilo. Vocês reparam que existem outros monkeys bravos, mas por ter um monkey guia, eles só deixam você passar. O monkey só acena e aponta, como quem diz: eles estão comigo, e vocês vão caminhando com um VIP, o monkey e o palmo, liderando o caminho pra vocês. E assim, vocês cruzam o mapa e encontram uma árvore alta, uma das mais altas dessa floresta inteira. E conseguem enxergar lá em cima, cerrando os olhos, o azul de uma barriga de Staraptor. Agora é com vocês. Eu vou. Tá com a rede? Não, pera. Dois tempos. Eu vou virar pro Star e falar: Oh! Ele tá lá em cima, mas no momento que você fala ou, ele não responde nada. Pera, tem um plano melhor. Vamos conversar aqui um segundinho? Olha pro meu Starly. Starly. O Starly tá olhando pra você. Ah, tá, ok. Convence ele a voltar pra casa. Eu confio em você. Peraí, eu quero fazer uma pergunta pra ele. Pode falar. Eu tenho uma pergunta pra você, na moralzinha mesmo. E você vê que o Staraptor bota a cabeça pra fora. E ele aponta com a asa, tipo: eu? É você mesmo. Vem cá. É na broderagem. Ele salta e plana até o chão. E vocês veem atrás dele uma outra Staraptor idosa e alguns Starravens e Starlys. Como se fosse uma pequena família dentro da floresta. Ih, a gente realmente tá em tráfico legal. E ele vai descendo e pousa na frente de vocês. Alguém que fala Staraptor? Vou olhar pro palmo. Mas pra esse cara ali. Você olha pro palmo, ele estala os dedos, estala o pescoço e começa a balançar os braços e dá um polegar pra cima. Tá. Ele fala: Você fala palmo. mais ou menos, eu ainda tô aprendendo. Boto fé. É porque você fugiu de casa? Assim, imagino que essa aqui seja sua casa agora, né?
Você chega, o Palmo caminha, o Palmo conversa, o Staraptor responde. Eles parecem conversar um pouco. E o Palmo vira pra vocês. Faz um teste de bonde, um D20 mais 1, pra tentar entender o Palmo. A gente é com você. Vai que eu tô. Será que ele não é bom em mímica, mano? Nossa. O Palmo fala, Palmo, Palmo, Palmo. E o Staraptor dá um passo à frente, faz que não e fala, Staraptor, Staraptor, Staraptor. Como se a mensagem não tivesse sido muito bem passada. Realmente não passa a mensagem. Ele tem sem fio, ainda tá em progresso. Brigatito, tem como dar uma fortalecida? O Sprigatito vai à frente, pode você fazer o teste. Vamos lá. Um D20. 7. Olha, a gente tem a parte de trás do mapa, a gente ainda pode tentar desenhar. É, sim. Pode. O Sprigatito faz, tipo... Sprigatito. E o Staraptor faz... Staraptor, Staraptor. Como se ninguém estivesse entendendo ele. Starly, é só. Acho que o Star não é mais propício a falar Pode isso. falar em vantagem, porque o Starly realmente sabe falar Staraptor. Legal! 9! O Staraptor só fica puto e, tipo, levanta a asa como quem manda vocês na merda e sai voando pro topo da árvore de novo. Pokédex tá com sinal aqui. A pouco, sim. Ah, peraí. Ele para e olha pra trás. Eu falo, tradutor de Staraptor, eu jogo no Staraptor online, grátis. online, cara. Você faz Sem isso, vírus. receio de pegar uns 300 vírus na sua Pokédex, mas o Staraptor desce, meio sem paciência e olha pra você. Eu boto assim, fala aqui. Você fala, ele fala e nada acontece, não é assim que nada funciona. Não tem um negócio de áudio? Não. Não? E o Staraptor só, tipo, balança os braços e faz, tipo, Staraptor! E... Tá, Você peraí. Você quer voltar pra casa? Sim ou não? ele cruza as pernas, bate assim, pensa um pouquinho, e de repente ele abre os olhos meio assustado, e ele faz, tipo, "Ah, Staraptor! E ele faz que sim com a cabeça. Pronto. Olha pros dois. Você sabe o caminho pra lá? E ele faz que sim. Você vai levar a sua família? Ele olha pra árvore e faz que não. Não? Você pode fazer um favor então? Pra, assim, que a gente meio que tava te procurando lá. Pra provar que foi a gente. Leva isso aqui, aí eu tiro o chapéu do bolso. Tá. Você tira um chapéu e bota no Staraptor, e o Staraptor sai voando, assim, meio sem pressa, sabe? Quer dizer, com pressa. Vamos voltar então. Você Lanchinho? volta. Oi? Lanchinho? Não, vamos voltar, a gente come lá, Aqui é mó barra pesada, velho. Pensar. Vocês voltam, deixando esse caminho pra trás. E quando vocês vão chegando nos finais da floresta, vocês já caminharam por várias e várias horas, assim, já é quase fim de tarde, quase noite. O Monkey, quando vocês estão no finalzinho, ele olha pra vocês e ele parece com uma cara meio triste. Que a gente vai embora? Exato, que vocês vão embora. Eu vou fazer o seguinte. Chega mais, galera. Eu vou tirar uma selfie e vou printar a foto. Tá, você tira uma selfie e printar, você quer dizer imprimir ou... Sim. Tá. Eu tenho uma Polaroid, mano, eu sou desses. Você tira uma selfie com a sua Polaroid. Eu com todo mundo assim, o Monkey assim, fazendo uma pose. E eu vou entregar pro Monkey. Você A gente entrega, vai fazer pose de quebrada. você entrega, o Monkey pega a Polaroid e faz... Monkey. E ele aponta pro seu chapéu. Também? Ele faz... Eu tiro o chapéu do bolso. Você tira o chapéu e dá um chapéu pro Monkey. Chapéu você carrega. E ele desliza assim o chapéu pra frente e sai todo animado com o chapéu dele. Eu posso dizer que eu tenho uma marca registrada. E... Sabe que você acabou de criar um clã de monkeys mafiosos que vai lutar pelo poder contra o Primeape, né? E quem ganhar vai bater com certeza qualquer moleque que aparecer na frente. Né? Isso é
o caminho da natureza. E ele é belo. E tipo, eu passo como se eu estivesse rezando, assim. E o Monkey agora, nessa skin semi-agiota, caminha pra longe. Com isso, vocês caminham de volta para a mansão. Encontram aquela mulher, mas ela tá com bem menos pose. Vocês conseguem reparar que nenhum treinador Pokémon voltou ainda, afinal de contas estão todos na floresta procurando o Staraptor de barriga azul, ou sendo esmagados por um Mr. Mime. Mas vocês veem que a Ana tá, tipo, sentada do lado de fora de um quarto. E ela vê vocês, e ela vê o seu chapéu, e ela se levanta, caminha na sua direção e aperta suas mãos, os olhos dela cheios de lágrimas. Eu aperto a mão dela. E ela fala: obrigada, obrigada, obrigada. E ela aponta escada acima e fala: último quarto à esquerda. Eu acho que vocês vão gostar de ver o que vocês fizeram. E vocês caminham e vocês conseguem ver que seria impossível vocês errarem qual quarto é. Porque tem um monte de gente do lado de fora assistindo. Todos assim, ombro entre ombro, todos se acotovelando pra conseguir algum espacinho ali no meio. Vocês entram, passam um pouco na frente, o Palmo empurrando algumas pessoas. E conseguem ver. Esse Staraptor não parece ter fugido de casa. É mais como se ele tivesse sido liberado. Vocês veem um homem velho, bem velho. Deve ter seus 95 anos. Sentado numa cama. Ao lado da cama, vocês conseguem ver uma porção de aparelhos médicos, sabe? Computadores, algumas bancadas com algumas coisas. Ele mesmo parece ter um soro diretamente ligado nele. E sentado, ou empoleirado, como vocês preferiram falar, na beirada da cama, tá esse Staraptor. Eles dois olham pela janela. O pôr do sol do lado de fora pinta essa propriedade inteira de um laranja memorável. E vocês conseguem ver algo que parece pintar a pintura completa pra vocês. Em uma das fotos, na cabeceira da cama desse homem, existe ele, com o Starravia de barriga azul, e alguns outros pokémons tipo pássaro, sorridente, em frente a um prédio. E ele tá recebendo um prêmio, e embaixo uma assinatura na foto, como se fosse uma dedicatória. E ali escrito: A. Guy Richmond, líder do primeiro ginásio de tipo voador da região de Teras. E, evidentemente, nessa foto, ele era muito mais jovem. Parecia estar nos seus 20 anos. A Anna Richmond, a filha dele, era uma criança, assim, um bebê, sabe, aparecendo na foto. Mas juntos, um do lado do outro, claramente, ele e esse Staraptor, que na época era só um mísero Starravia, e também muito mais jovem. E eles se sentam, um encostado nos travesseiros e o outro na beira da cama, sem falar nada. Porque não é o tipo de coisa que precise ser falado. Não é o tipo de coisa que
precise ser mostrado. Mas esse senhor sorri com uma certa dificuldade, uma certa lentidão. O Staraptor encosta a cabeça no peito dele, como quem tem medo de que fosse quebrar, sabe? Ele vai bem gentilmente, bem lentamente. E você consegue ouvir um dos empregados ali em volta, provavelmente um mordomo pessoal, só diz: é a primeira vez que ele senta e se levanta em meses. E esse homem levanta um dos braços. Parece ser bem difícil pra ele, assim, parece que ele tá usando toda a força que ele tem. Repousa a mão dele no velho Staraptor. Amigo. E só encosta a cabeça contra a testa dele. E vocês conseguem ver calmamente os aparelhos que tinham um bip, bip constante vão se apagando e se desligando. Esse homem fecha os olhos. E esse Staraptor parece feliz por uma boa vida vivida juntos. E esse é o fim do nosso primeiro capítulo. Aí, família, vamos comer nos restaurantes pica agora. Vamos... Nem tirou o chapéu, filho da puta.